Você já percebeu como algumas pessoas quase não têm amigas, e ainda assim carregam uma presença difícil de explicar? Não é timidez. Não é arrogância. E também não é falta de habilidade social. Existe alguma coisa diferente nelas. Uma espécie de silêncio emocional, que parece esconder um mundo inteiro por dentro. E talvez o mais curioso seja isso: muitas dessas mulheres passam anos acreditando que existe algo errado com elas, quando, na verdade, estão vivendo um processo psicológico que quase ninguém consegue compreender. Porque hoje você vai entender por que mulheres com poucas, ou nenhuma, amizade costumam desenvolver qualidades internas extremamente raras. Qualidades que normalmente nascem da solidão, da introspecção e da necessidade de sobreviver emocionalmente em um mundo onde quase tudo parece superficial demais. E talvez, enquanto escuta esse vídeo, você perceba que aquilo que sempre chamou de defeito, nunca foi exatamente um defeito. Talvez tenha sido profundidade. Existe uma dor silenciosa em crescer se sentindo diferente. Desde muito cedo, algumas mulheres percebem que não conseguem se encaixar completamente nos grupos. Mesmo quando tentam. Mesmo quando sorriem. Mesmo quando participam das conversas. É como se houvesse sempre uma pequena distância invisível entre elas e o resto das pessoas. Talvez você conheça essa sensação. Estar em um grupo, ouvindo todo mundo conversar, rindo no momento certo, mas sentindo, lá no fundo, que não consegue realmente se conectar com aquilo. Como se o corpo estivesse presente, mas a mente estivesse em outro lugar. E aqui existe algo importante. Muitas dessas mulheres não se afastam porque odeiam pessoas. Não é isso. Na verdade, muitas sentem tudo profundamente demais. O problema é que certos ambientes começam a cansar emocionalmente. Conversas vazias cansam. Competição emocional cansa. Dramas repetitivos cansam. Relações rasas cansam. E depois de um tempo, elas começam a perceber que voltar para casa sozinhas parece mais leve do que passar horas tentando sustentar conexões que nunca parecem verdadeiras. Pensa comigo. Quantas mulheres passam anos inteiros tentando parecer mais sociáveis apenas para não serem vistas como estranhas? Quantas aprendem a rir quando estão desconfortáveis, apenas para não parecerem difíceis? Quantas escondem a própria intensidade emocional para serem aceitas? E o mais triste é que, muitas vezes, elas fazem isso sem perceber. Vão se moldando aos poucos. Se adaptando aos ambientes. Diminuindo a própria profundidade para caber em relações superficiais. Até que chega um momento em que algo dentro delas começa a ficar exausto. Porque existe um limite para o quanto alguém consegue se abandonar para pertencer. E talvez seja exatamente nesse momento que começa o afastamento. Não como rejeição ao mundo, mas como sobrevivência emocional. A psicologia profunda observa isso de uma forma muito diferente da maioria das pessoas. Quando uma mulher começa a reduzir drasticamente seus vínculos sociais, nem sempre estamos falando de insegurança ou incapacidade emocional. Às vezes, estamos olhando para um movimento interno muito mais profundo. Como se a energia psíquica dela começasse a sair do mundo externo e voltasse lentamente para dentro. Carl Jung falava muito sobre isso. Sobre momentos da vida em que a pessoa para de buscar sentido apenas fora e começa, quase sem querer, a mergulhar dentro de si mesma. E esse processo raramente é confortável. Porque quando o barulho externo diminui, você começa a escutar coisas que estavam escondidas. Medos antigos. Carências antigas. Raivas antigas. Desejos que nunca tiveram espaço para existir. No começo, isso assusta. Existe silêncio demais. Tempo demais.
pensamento demais. E junto disso aparece aquela pergunta silenciosa que quase ninguém admite em voz alta. Será que o problema sou eu? Talvez você já tenha sentido isso. Talvez já tenha olhado para outras mulheres rodeadas de amizades, grupos, mensagens, convites, e se perguntado por que parece tão mais difícil para você. Como se existisse alguma falha invisível que impedisse conexões profundas de permanecerem. Mas aqui existe uma coisa que quase ninguém percebe. Muitas vezes, mulheres que têm poucas amizades não estão emocionalmente vazias. Elas apenas não conseguem mais sustentar relações que exigem máscaras o tempo inteiro. E isso muda completamente a forma de enxergar a solidão. Porque existe uma diferença enorme entre estar sozinha e estar desconectada de si mesma. Muita gente vive cercada de pessoas, e ainda assim, profundamente distante da própria verdade. Enquanto algumas mulheres, mesmo sozinhas, começam lentamente a construir uma intimidade consigo mesmas que poucas pessoas desenvolvem ao longo da vida. E isso transforma alguém de dentro para fora. Talvez você já tenha percebido. Mulheres assim costumam observar mais do que falar. Sentem o ambiente antes de se abrir. Percebem mudanças sutis no comportamento das pessoas. Captam tensões emocionais que quase ninguém nota. E isso acontece porque, quando você passa muito tempo sozinha, sua percepção emocional muda. Você começa a enxergar nuances. Começa a perceber quando alguém está sendo verdadeiro, e quando está apenas representando um papel social. E aqui existe algo curioso. Quanto mais essa percepção aumenta, mais difícil fica permanecer em relações superficiais. Porque aquilo que antes passava despercebido, agora incomoda profundamente. A falsidade emocional pesa. A necessidade constante de aprovação pesa. As amizades construídas apenas por conveniência começam a parecer vazias demais. Então muitas dessas mulheres começam a selecionar mais. Não por arrogância, mas porque o corpo emocional delas já está cansado de conexões que drenam energia. Só que existe um preço nisso. A sociedade não costuma lidar bem com mulheres que não performam sociabilidade o tempo inteiro. Então elas são chamadas de frias, fechadas, estranhas, difíceis, complicadas demais. E o mais doloroso é que muitas passam anos acreditando nisso. Anos tentando se consertar. Tentando parecer mais leves. Mais acessíveis. Mais fáceis de digerir emocionalmente. Até perceberem algo profundamente libertador. Talvez elas nunca estiveram quebradas. Talvez apenas estejam funcionando em uma frequência emocional diferente da maioria. E talvez seja exatamente isso que faz tantas mulheres se sentirem deslocadas sem conseguir explicar o motivo. Porque no fundo, elas não desejam quantidade. Desejam profundidade. E profundidade raramente combina com excesso. Se isso já faz sentido para você, deixe um like nesse vídeo. Não como um gesto automático, mas como quem finalmente encontra palavras para sentimentos que carregou por muito tempo em silêncio. E me conta nos comentários, com sinceridade. Você já se sentiu fora de lugar, mesmo estando cercada de pessoas? Com o tempo, esse afastamento deixa de ser apenas uma defesa emocional, e começa a se transformar em um território interno. E talvez essa seja uma das mudanças mais difíceis de explicar para quem nunca passou muito tempo sozinho. Porque existe um momento em que a solidão deixa de parecer apenas ausência, e começa a virar presença. Presença de si mesma. Enquanto muitas pessoas constroem a própria identidade a partir da opinião dos outros, da validação, da comparação, da necessidade constante de pertencimento,
algumas mulheres acabam sendo obrigadas a descobrir quem são sem espelhos. E isso é profundamente desconfortável. Pensa comigo. Quando ninguém está constantemente confirmando quem você é, sobra apenas você diante da própria consciência. Sem plateia. Sem distrações emocionais. Sem reforço externo o tempo inteiro. Só você, e tudo aquilo que existe dentro de você. No começo, isso pode parecer pesado. Porque a maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo desse encontro interno. Preenchendo o silêncio. Buscando distrações. Entrando em relações apenas para não sentir vazio. Mas mulheres que passam muito tempo emocionalmente sozinhas acabam desenvolvendo algo raro. A capacidade de permanecer consigo mesmas sem fugir o tempo inteiro. E isso muda completamente a estrutura emocional de alguém. Elas começam a perceber pensamentos que antes eram abafados. Emoções contraditórias começam a aparecer com mais clareza. E aos poucos nasce uma intimidade consigo mesmas que quase ninguém consegue construir vivendo no ruído constante. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de perceber coisas dentro de si que não cabem em conversas superficiais. Raiva e amor existindo ao mesmo tempo. Carência e necessidade de liberdade convivendo juntas. Desejo de conexão e exaustão emocional das pessoas. E aqui existe algo muito importante. Mulheres assim aprendem a suportar a própria complexidade. Enquanto muita gente tenta simplificar tudo para ser aceita, elas começam lentamente a perceber que existem partes delas que não podem mais ser reduzidas para caber em relações rasas. Isso cria uma profundidade emocional em comum. Porque, sem perceber, elas passam a conviver diariamente com aspectos internos que a maioria evita a vida inteira. E esse processo amadurece alguém. Não pela idade, mas pela introspecção. Nas relações amorosas, isso costuma aparecer de forma muito forte. Muitas dessas mulheres começam a perceber padrões emocionais rapidamente demais. Percebem quando alguém se aproxima apenas por carência. Percebem manipulação emocional cedo. Percebem jogos psicológicos silenciosos. Percebem quando alguém quer atenção, mas não conexão verdadeira. E talvez o mais curioso seja isso. Muitas vezes elas não conseguem mais fingir que não perceberam. Então começam a se afastar em silêncio. Não por arrogância. Não porque se sentem superiores. Mas porque o corpo emocional delas já entendeu quanto custa permanecer em relações confusas. E isso faz com que muita gente as interprete errado. Porque pessoas acostumadas com relações superficiais quase sempre confundem profundidade emocional com frieza. Mas existe uma diferença enorme entre ser fria e apenas não conseguir mais tolerar relações vazias. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez já tenha sentido vontade de se afastar de alguém sem conseguir explicar exatamente o motivo. Como se alguma coisa dentro de você percebesse um desgaste emocional antes mesmo da mente conseguir colocar em palavras. E Jung falava muito sobre isso. Sobre como o inconsciente percebe coisas antes da consciência racional entender completamente o que está acontecendo. Às vezes o corpo já entendeu, enquanto a mente ainda tenta justificar. E mulheres muito introspectivas começam a confiar mais nessa percepção interna. Porque passaram tempo suficiente observando os próprios sentimentos. Com o tempo, isso cria uma relação diferente com o silêncio. Enquanto algumas pessoas entram em desespero quando ficam sozinhas, essas mulheres aprendem lentamente a ocupar o próprio mundo interno. Criam hábitos silenciosos. Rituais emocionais. Pequenos espaços onde conseguem respirar sem precisar representar nada. Leitura. Música. Longas caminhadas.
pensamentos que atravessam horas inteiras. E por fora, quase ninguém percebe. Porque externamente elas parecem comuns. Mas internamente carregam um universo emocional extremamente rico. E talvez uma das coisas mais difíceis para os outros entenderem seja justamente isso. Algumas mulheres não estão sozinhas porque são vazias. Estão sozinhas porque o mundo interno delas ficou profundo demais para qualquer conexão superficial sustentar. E isso muda até a relação delas com o tempo. Elas aprendem a preencher horas sem desespero. Aprendem a não depender de mensagens constantes para se sentirem vivas. Aprendem a existir sem precisar ser vistas o tempo inteiro. E hoje isso se tornou raro. Porque quase todo mundo está condicionado a buscar validação contínua. Curtidas. Respostas rápidas. Atenção constante. Presença constante. Mas mulheres que passaram muito tempo emocionalmente sozinhas começam a desenvolver uma autonomia silenciosa. Elas percebem que a própria existência não depende da atenção de ninguém. E aqui existe uma consequência profunda disso. A identidade delas começa a ficar menos contaminada pelo desejo de agradar. Como não vivem tentando se adaptar o tempo inteiro, começam lentamente a perceber o que gostam de verdade, o que rejeitam, o que suportam e o que nunca mais conseguem tolerar. Essa clareza emocional as torna seletivas. Não apenas com amizades, mas com ambientes, relacionamentos, trabalho, energia, presenças. E talvez seja exatamente por isso que muitas passam longos períodos sem ninguém realmente próximo. Não porque não desejem amor. Não porque não desejem conexão. Mas porque já não conseguem aceitar qualquer conexão apenas para preencher vazio. A solidão, então, começa a mudar de significado. Deixa de ser apenas falta de pessoas e começa a se transformar em proteção emocional. Um espaço onde elas conseguem existir sem precisar se abandonar constantemente. E claro, isso não significa que nunca sofra. Existem noites difíceis. Momentos em que o silêncio pesa demais. Momentos em que a ausência de alguém para compartilhar a vida parece injusta. Momentos em que o cansaço emocional se torna quase impossível de explicar. Porque por mais forte que alguém seja, ainda continua humano. Ainda sente falta. Ainda sente saudade. Ainda deseja ser compreendido. Mas até nesses momentos existe algo diferente nessas mulheres. Existe uma base interna que foi construída lentamente. Sem aplausos. Sem reconhecimento. Sem plateia. Uma força silenciosa que nasce quando alguém aprende, pouco a pouco, a não fugir mais de si mesma. E talvez seja isso que tanta gente percebe nelas sem conseguir explicar. Uma presença mais calma. Mais profunda. Mais difícil de manipular emocionalmente. Porque quando uma mulher aprende a sobreviver ao próprio silêncio, ela começa a enxergar o mundo de outra forma. Existe um momento muito específico na vida dessas mulheres em que algo muda silenciosamente dentro delas. Não acontece de forma dramática. Não existe anúncio. Não existe reconhecimento externo. Mas, aos poucos, elas param de lutar contra a própria natureza. E isso traz um tipo estranho de alívio. Porque durante muito tempo tentaram acreditar que precisavam se tornar mais sociáveis, mais leves, mais fáceis e emocionalmente para finalmente serem aceitas. Tentaram participar mais. Se encaixar mais. Forçar conexões. Diminuir a própria intensidade. Mas em algum ponto, o cansaço emocional fica grande demais.
E então elas começam a perceber algo importante. Talvez nunca tenham sido feitas para colecionar pessoas. Talvez tenham sido feitas para reconhecer presenças verdadeiras. E isso muda completamente a forma como caminham pelo mundo. Já não existe a mesma urgência por aprovação. Nem aquele medo constante de ficar para trás porque não possuem tantas conexões quanto os outros. Existe uma espécie de enraizamento interno. Como se finalmente começassem a perceber que a própria paz vale mais do que pertencer a lugares que exigem máscaras. E pensa comigo. Quantas pessoas hoje conseguem ficar sozinhas sem sentir ansiedade? Quantas conseguem atravessar um final de semana inteiro sem precisar preencher cada segundo com distrações, mensagens ou validação? Pouquíssimas. Porque a maioria não aprendeu a ficar consigo mesma. Aprendeu apenas a fugir do silêncio. Mas mulheres que passaram anos emocionalmente mais isoladas acabam desenvolvendo uma relação diferente com o vazio. O silêncio deixa de parecer abandono, e começa a parecer espaço. Espaço para respirar. Espaço para pensar. Espaço para sentir sem interferências externas o tempo inteiro. E talvez essa seja uma das transformações mais profundas de todas. Porque quando uma mulher aprende a ouvir a si mesma, ela começa a perceber rapidamente tudo aquilo que a desconecta da própria verdade. Relações que drenam. Ambientes que sufocam. Conversas que exigem personagens. Pessoas que só se aproximam quando precisam de algo emocionalmente. E aqui existe algo extremamente raro. Essas mulheres começam a desenvolver respeito pelos próprios limites. Não um limite agressivo. Não uma frieza defensiva. Mas uma percepção silenciosa de que permanecer em certos lugares custa caro demais psicologicamente. Então elas aprendem a ir embora antes de se destruírem emocionalmente. E isso costuma assustar quem está acostumado a relações baseadas em dependência. Porque pessoas emocionalmente dependentes quase sempre confundem limites saudáveis com distanciamento. Mas existe uma diferença enorme entre se fechar para o amor e simplesmente parar de aceitar relações que machucam. Talvez você já tenha percebido isso em si mesma. Aquela sensação de não conseguir mais permanecer em ambientes onde precisa representar uma versão reduzida de quem realmente é. Como se alguma parte sua tivesse ficado cansada demais de se abandonar apenas para manter conexões. E o mais interessante é que essa mudança raramente acontece de uma vez. Ela acontece devagar. Em pequenos gestos. Um convite recusado sem culpa. Uma conversa superficial que já não consegue sustentar por muito tempo. Um afastamento silencioso de pessoas que antes ocupavam espaço demais emocionalmente. Coisas simples, mas profundamente simbólicas. Porque revelam algo importante. Essa mulher começou a se escolher. E talvez essa seja uma das qualidades mais raras de todas. Mulheres assim não se traem facilmente. Não permanecem por muito tempo em lugares que drenam sua energia apenas para não decepcionar os outros. Claro, às vezes ainda tentam. Às vezes ainda voltam para relações antigas. Ainda insistem em pessoas emocionalmente indisponíveis. Ainda sentem culpa por se afastar. Porque ninguém deixa anos de condicionamento emocional para trás de um dia para o outro. Mas existe algo diferente agora. Uma consciência interna que começou a despertar. E depois que alguém aprende a reconhecer o próprio desgaste emocional, fica difícil voltar a ignorá-lo completamente. Isso também transforma a presença delas. Você provavelmente já encontrou mulheres assim. Elas não precisam dominar o ambiente. Não falam o tempo inteiro. Não competem por atenção. Mas existe alguma coisa nelas que prende o olhar.
Uma calma difícil de explicar. E geralmente isso acontece porque existe verdade naquela presença. Existe alguém ali que já atravessou partes difíceis de si mesma. Alguém que passou tempo suficiente no próprio silêncio para não precisar mais provar quem é o tempo inteiro. E isso cria uma profundidade que não pode ser fingida. Hoje, muita gente constrói identidade através de performance. Parecer feliz. Parecer desejada. Parecer importante. Parecer interessante. Mas mulheres que passaram muito tempo em contato consigo mesmas começam lentamente a perder interesse nessa necessidade constante de validação. Porque perceberam algo que poucas pessoas percebem. Quem realmente conhece a própria profundidade não sente tanta necessidade de convencer os outros do próprio valor. E isso muda até a forma como elas amam. Quando finalmente criam conexão com alguém, normalmente se conectam de verdade. Sem jogos exagerados. Sem personagens. Sem aquela necessidade desesperada de controlar o outro para evitar abandono. Porque o amor deixa de ser um lugar onde tentam preencher vazio interno. E passa a ser compartilhamento. Mas justamente por isso, se tornam seletivas. Não conseguem mais sustentar relações onde precisam implorar por presença emocional. E talvez seja aí que muitas pessoas as interpretem mal outra vez. Porque mulheres emocionalmente independentes costumam intimidar quem precisa constantemente de validação externa. Existe algo desconcertante em alguém que consegue ficar sozinho sem se destruir emocionalmente. E talvez seja exatamente isso que tantas mulheres desenvolveram depois de anos se sentindo diferentes. Uma força silenciosa. Não aquela força barulhenta que tenta impressionar o mundo. Mas uma força interna. Discreta. Profunda. Quase invisível. A força de quem aprendeu a continuar existindo mesmo sem aplausos constantes. E Jung falava muito sobre isso. Sobre como o processo de individuação exige coragem para se afastar daquilo que é coletivo demais e mergulhar na própria verdade. E esse caminho quase sempre envolve solidão. Porque descobrir quem você realmente é, frequentemente significa perder versões de si mesma que existiam apenas para agradar os outros. E dói. Dói perceber quantas vezes você diminuiu a própria intensidade para não parecer demais. Dói perceber quantas vezes aceitou migalhas emocionais apenas para não ficar sozinha. Dói perceber quantas vezes abandonou a si mesma tentando preservar relações. Mas existe uma libertação silenciosa quando essa consciência finalmente chega. Porque a partir desse momento, a solidão deixa de ser castigo. E começa a se transformar em escolha consciente. Não uma escolha contra o mundo, mas uma escolha a favor da própria integridade. Com o passar do tempo, essas mulheres começam a perceber uma coisa que quase ninguém consegue ensinar de verdade. A paz emocional vale mais do que pertencimento vazio. E talvez essa seja uma conclusão dolorosa, porque durante muitos anos elas acreditaram que precisavam escolher entre ser aceitas, ou serem elas mesmas. Como se profundidade emocional fosse um problema. Como se sensibilidade fosse excesso. Como se precisar de verdade nas relações fosse exigir demais. Então passam muito tempo tentando se adaptar. Tentando falar menos sobre o que sentem. Tentando parecer mais leves. Mais fáceis. Mais simples emocionalmente. Mas existe um limite para o quanto alguém consegue diminuir a própria alma antes de começar a desaparecer por dentro. E talvez tenha sido exatamente isso que muitas dessas mulheres sentiram ao longo da vida. Uma sensação estranha de desconexão consigo mesmas. Como se cada vez que tentavam caber em relações superficiais, alguma parte interna ficasse mais distante. Até que um dia, o corpo cansa.
E quando esse cansaço chega, algo muda silenciosamente. Elas começam a escolher diferente. Não porque deixaram de amar pessoas, mas porque finalmente entenderam que conexão verdadeira não deveria exigir autonegação constante. E aqui existe uma das qualidades mais raras de todas. Essas mulheres aprendem a respeitar a própria energia emocional. Percebem quando uma conversa drena. Percebem quando um ambiente pesa. Percebem quando alguém só se aproxima por conveniência emocional. E ao invés de permanecer até se destruírem internamente, começam a se afastar antes. Sem escândalo. Sem necessidade de vingança. Sem precisar provar nada. Apenas vão embora emocionalmente. E talvez seja justamente isso que tantas pessoas não conseguem compreender. Porque o mundo está acostumado com excesso de ruído. Explicações longas. Dramas intensos. Necessidade constante de atenção. Mas mulheres que passaram muito tempo em contato consigo mesmas começam a entender que nem toda saída precisa virar guerra. Às vezes, maturidade emocional é simplesmente perceber que insistir em certas relações custa caro demais para a própria alma. E isso cria uma presença muito diferente. Você provavelmente já sentiu isso perto de alguém assim. Uma mulher que não tenta impressionar, mas transmite profundidade. Que não fala o tempo inteiro, mas quando fala, existe verdade. Que não implora por espaço, porque já aprendeu a existir sem depender da validação constante dos outros. E talvez seja exatamente essa segurança silenciosa que causa tanto impacto. Porque hoje quase todo mundo está desesperadamente tentando ser visto. Tentando provar valor. Tentando chamar atenção. Tentando convencer os outros da própria importância. Mas quem passou tempo suficiente sozinho acaba descobrindo algo muito profundo. A necessidade constante de aprovação diminui quando você finalmente aprende a habitar a própria companhia. E isso muda até a maneira como essas mulheres amam. Quando encontram alguém verdadeiro, não tentam possuir. Compartilham. Porque já entenderam que amor não deveria ser prisão emocional. Não deveria exigir máscaras. Não deveria exigir abandono de si mesma. Não deveria transformar conexão em sobrevivência psicológica. E talvez seja exatamente por isso que muitas preferem ficar sozinhas por longos períodos a entrar em relações onde precisam se diminuir para serem escolhidas. Porque depois que uma mulher aprende a ficar consigo mesma, ela dificilmente aceita qualquer presença apenas para preencher silêncio. E pensa comigo. Quantas pessoas hoje realmente sabem ficar sozinhas sem se sentirem vazias? Quantas conseguem atravessar momentos difíceis sem correr imediatamente para distrações emocionais? Poucas. Muito poucas. Por que ficar sozinho obriga alguém a encontrar partes de si mesmo que normalmente passam despercebidas no barulho do mundo? E é justamente aí que muitas dessas mulheres acabam desenvolvendo algo raro. Clareza interna. Elas começam a perceber padrões. Começam a perceber repetições emocionais. Começam a perceber quando estão se traindo para manter vínculos. E aos poucos, deixam de fazer isso. Claro que não acontece perfeitamente. Ainda existem recaídas emocionais. Ainda existem carências. Ainda existem momentos de fragilidade. Porque força emocional não significa ausência de dor. Significa apenas que, mesmo sentindo dor, você já não consegue mais abandonar completamente a si mesma. E talvez essa seja a verdadeira transformação. Não virar alguém frio. Não virar alguém distante. Mas aprender a permanecer inteiro mesmo quando certas conexões acabam. Jung dizia que o processo de individuação exige coragem para se tornar quem você realmente é,
mesmo que isso signifique se afastar do que é coletivo. E poucas coisas são tão difíceis quanto isso. Porque ser autêntico quase sempre cobra um preço social. Nem todo mundo vai entender sua profundidade. Nem todo mundo vai suportar sua verdade emocional. Nem todo mundo vai permanecer quando você parar de performar versões agradáveis de si mesma. Mas existe algo profundamente libertador em finalmente parar de viver apenas para ser aceita. E talvez seja exatamente isso que essas mulheres aprenderam no silêncio. Que solidão não é necessariamente ausência de amor. Às vezes, é apenas o espaço onde alguém finalmente consegue se reencontrar. Talvez agora você esteja percebendo que aquilo que sempre pareceu defeito, na verdade era um chamado para uma relação mais profunda consigo mesma. Não um convite para viver isolada do mundo, mas para parar de se perder dentro dele. Porque no fim, talvez nunca tenha sido sobre ter poucas amizades. Talvez tenha sido sobre não conseguir mais sustentar conexões que exigiam abandonar a própria essência. E quando uma mulher finalmente entende isso, algo dentro dela se acalma. Ela já não corre tanto atrás de aprovação. Já não força presença onde não existe reciprocidade. Já não sente necessidade de caber em todos os lugares. Porque finalmente percebeu que profundidade não combina com excesso. Se esse vídeo tocou alguma coisa dentro de você, deixe um like. E se quiser continuar explorando esse tipo de reflexão sobre psicologia profunda, Carl Jung, emoções e relacionamentos, se inscreve no canal. E me conta nos comentários, com calma e sinceridade. Em que momento da sua vida você percebeu que preferia poucas conexões verdadeiras do que muitas relações superficiais? Porque talvez a maior coragem de todas seja exatamente essa. Não se perder de si mesma só para nunca ficar sozinha.